Olá, provavelmente você já leu ou ouviu que somos filhos de Deus. Em João, no capítulo 1, verso 12, diz: Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Já em Romanos, no capítulo 8, verso 14, o apóstolo Paulo escreve: Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas você sabia que existe uma diferença entre esses dois tipos de filhos descritos no Evangelho? Eu sou Thiago Andrade e esse é o canal Ruiós. Fala pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre dois estágios que um filho de Deus precisa passar. Quando falamos somos filhos, nós não conseguimos determinar qual é a idade desse filho, qual é o seu grau de instrução ou qual o grau de maturidade. Ser filho vai desde o que? Um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem ou um adulto. Então, por esse motivo, é importante entendermos o que a palavra Filho de Deus fala a nosso respeito. E o primeiro ponto é que o Novo Testamento ele foi escrito em grego e traduzido para outros idiomas, como o português. E ao traduzir a palavra filho do grego para o português, nós perdemos a referência do que ela realmente estava tratando ali naquele momento. Quando lemos João capítulo 1, verso 12, a palavra filho no texto original é a palavra teknon, que significa criança, bebês ou filhos pequenos. Então é este o estágio que Deus nos enxerga quando nós somos gerados por meio de Cristo. Nós passamos a ser um filho de Deus, porém ainda imaturos. E ser um técnico é um estágio fundamental na vida de todo cristão recém-convertido. Como um bebê, nós precisamos ser cuidados, alimentados e precisamos passar para o estágio do amadurecimento. Só que surge um problema quando nós estagnamos nesse estágio e recusamos a amadurecer. E este é um assunto sério, porque sem o amadurecimento, nós não seremos guiados pelo Espírito de Deus, como escreveu Paulo em Romanos. Vamos ler novamente? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E este filho, Paulo usa a palavra ruios, que significa um filho já maduro, um filho mais velho, um filho responsável. Ruios, ele é um termo grego utilizado no Novo Testamento para descrever um filho que pode ser facilmente identificado como filho de alguém por ter traços muito fortes de caráter ou a personalidade dos seus pais. Então, um ruiós de Deus, pessoal, ele irá manifestar o caráter de Cristo onde quer que ele esteja. Sabendo disso, eu quero deixar com vocês aqui 3 características de um técnon e 3 características de um filho ruiós. Começando pelo técnon, a sua primeira característica é que ele depende de outras pessoas para tudo. Claro que um técnico ele vai ter a necessidade de ser cuidado, de se sentir amado e ele precisa saber que as outras pessoas se preocupam com ele, porque esse é o estágio de ser o bebê na fé. Já a segunda característica é a necessidade da autoafirmação. Um técnico, se não for bem discipulado, certamente passará por esse estágio. Geralmente a autoafirmação aparece como uma busca de aceitação no meio que se vive, e esse técnico tem a necessidade de receber elogios sempre. E por último, a sua terceira característica é que ele não é responsável, ou melhor dizendo, ele não tem comprometimento. Como nós vimos, um técnico é o termo grego para criancinhas, bebês, e como um pai vai delegar responsabilidades para um técnico. Mas olha só, olhando assim parece que as coisas são ruins, né? Ser um técnico não parece ser um peso, mas não é. É um privilégio saber que Deus olha para o novo convertido como um bebê na fé que precisa crescer e atingir a sua maior idade e se tornar assim então um ruiós. Olha só, se você está assistindo esse vídeo e você é um cristão novo convertido, olha, parabéns pela sua escolha. Busque um acompanhamento de um cristão já maduro na fé para te ajudar na sua jornada cristã. Agora, se você é um cristão que não é recém-convertido, mas ainda vive uma vida como um técnico, você precisa urgentemente avançar para o próximo estágio e se tornar um ruiós, um filho maduro que é herdeiro das coisas do Pai. Já um ruiós, ele vai imprimir as seguintes características. A primeira é que ele sabe quem ele é em Cristo Jesus e ele entende o seu chamado. O filho maduro, ele é herdeiro das coisas do pai, então ele vai dar continuidade ao legado de seu pai. Um ruiós, ele irá entender que ele precisa anunciar o reino de Deus.
Já a sua segunda característica, um ruiós, ele não vai agir por impulso. Todas as ações de um ruiós são guiadas pelo Espírito de Deus. E para finalizar, quero deixar a terceira característica, que todo ruiós, ele é servo, porque ele entende que uma das suas maiores características é ser parecido como Cristo, que era um servo, e um filho maduro faz de Jesus o seu maior exemplo. Pessoal, o objetivo aqui desse canal é te dar as ferramentas para que você possa alcançar a maturidade como filho de Deus. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilha com a sua rede de amigos. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia os 2 estágios de filho. E lembre-se, nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, filhos ruiós. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até mais.